Vida e Ministério Cristãos, 29 de junho a 5 de julho de 2026. Estudo baseado em Jeremias 11 e 12. Tesouros da Palavra de Deus. 1. Como disputar uma corrida contra cavalos. Queridos irmãos, hoje vamos analisar uma das ilustrações mais poderosas que Jeová usou para ensinar ao seu profeta Jeremias, e que tem uma aplicação direta para nós no século 21. Ela está em Jeremias capítulo 12, versículo 5 e diz: Se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como vai competir numa corrida contra cavalos? Você pode se sentir seguro numa terra onde há paz, mas como vai se sair entre os densos matagais do Jordão? Para entender essa metáfora, precisamos voltar um pouco e nos colocar no lugar de Jeremias. Jeremias era um homem fiel, chamado por Jeová para anunciar uma mensagem de julgamento contra Judá. A sua tarefa não era fácil. Ele tinha que dizer ao seu próprio povo que Jerusalém seria destruída e que o templo seria saqueado. Como era de esperar, isso gerou forte oposição. Mas o mais doloroso foi que a oposição não veio de estranhos, mas do seu próprio povo, dos habitantes de Anatote, a sua cidade natal. Em Jeremias capítulo 11, versículo 21 lemos: Portanto, é isto que Jeová diz contra os homens de Anatote que querem tirar-lhe a vida e que dizem: Não profetizes em nome de Jeová, ou morrerás pelas nossas mãos. Que situação terrível! Os seus vizinhos, aqueles com quem ele tinha crescido, estavam a conspirar para matá-lo. Imaginemos o impacto emocional que isso teve em Jeremias. Ele se sentiu traído, sozinho e provavelmente sobrecarregado. No capítulo 12, vemos que ele eleva uma queixa a Jeová: Ó Jeová, tu és justo quando apresento a minha queixa diante de ti. Mas por que os maus prosperam? Jeremias capítulo 12, versículo 1. Jeremias estava confuso. Via que os maus prosperavam enquanto ele, que fazia o que era certo, sofria perseguição. Essa é a corrida contra homens que vão a pé. Mas Jeová, em sua sabedoria, responde com uma pergunta que transcende o tempo: se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como vai competir numa corrida contra cavalos? Jeová está dizendo: Jeremias, se esta oposição dos seus vizinhos está a esgotá-lo, o que fará quando enfrentar provas muito maiores, como a invasão babilônica, a hostilidade dos reis e a perseguição generalizada? Essa mesma lição se aplica a nós hoje. As testemunhas de Jeová sabemos que, assim como Jeremias, enfrentaremos oposição. O próprio Jesus disse: Se o mundo odeia vocês, saibam que me odiou primeiro. João 15h18. A revista Sentinela de 1º de novembro de 2004, página 16, parágrafo 12 nos lembra que não devemos nos surpreender com o ódio do mundo. No entanto, quando a oposição vem de familiares, colegas de trabalho ou vizinhos, dói mais. Sentimos-nos cansados, desanimados e às vezes até tentados a desistir. Mas Jeová nos adverte que, num futuro próximo, nos esperam provas muito mais difíceis. Durante a grande tribulação, enfrentaremos um ataque coordenado das nações contra o povo de Deus, Ezequiel 38. Isso será como competir numa corrida contra cavalos. Não haverá liberdade civis, nem garantias econômicas, nem apoio de instituições humanas. A nossa sobrevivência espiritual dependerá da nossa preparação atual. Como podemos nos preparar? A chave está em cultivar amor pelos nossos irmãos. Isaías capítulo 26, versículo 20 nos diz: Vai, povo meu, entra nos teus quartos interiores e fecha as tuas portas atrás de ti.
Esses quartos interiores representam a nossa congregação, onde encontraremos refúgio e proteção espiritual. Mas para que esse refúgio seja eficaz, precisamos estar unidos. A Sentinela de julho de 2023, páginas 6 e 7, parágrafos 15 e 16 enfatiza que devemos aprender a perdoar de coração, a passar por cima das imperfeições e a tecer laços de amor inquebráveis. Se hoje nos ofendemos facilmente ou guardamos rancor, como poderemos confiar e apoiar-nos uns aos outros durante a grande tribulação? Imaginemos duas cenas. Na primeira, um grupo de jovens testemunhas de Jeová desfruta jogando cartas com um irmão idoso, compartilhando risos e boa companhia. Na segunda, esses mesmos irmãos, junto com outros, estudam a Bíblia num porão durante a grande tribulação, apoiando-se uns aos outros, orando e encorajando-se. Essa unidade não surge do nada, é construída agora, nos momentos de paz. Cada vez que perdoamos, cada vez que saímos para pregar apesar do cansaço, cada vez que confiamos em Jeová diante de um problema econômico, estamos a treinar o nosso músculo espiritual. Estamos a aprender a correr ao lado dos homens que vão a pé para estarmos prontos quando chegarem os cavalos. Jeremias não desistiu. Sobreviveu à destruição de Jerusalém porque confiou plenamente em Jeová e manteve uma estreita relação com ele. Nós também podemos fazer o mesmo. Não tenhamos medo das provas futuras. Pelo contrário, vejamos as dificuldades atuais como oportunidades para crescer em fé e amor. Se nos amarmos profundamente agora, seremos um muro espiritual impenetrável para Satanás. Quando chegar o momento de correr contra cavalos, não nos cansaremos. Com as forças que Jeová dá, cruzaremos a linha de meta rumo ao novo mundo. Conclusão: Jeová não nos promete uma vida sem provas, mas promete-nos a força para superá-las se confiarmos nele e nos mantermos unidos aos nossos irmãos. Aproveitemos cada dia para fortalecer a nossa fé e o nosso amor, porque a grande corrida está para vir. Joias espirituais. Pergunta. Jeremias capítulo 12 versículo 1, 3. O que esses versículos mostram sobre o relacionamento que Jeremias tinha com Jeová? A primeira joia encontramos em Jeremias capítulo 11 versículo 3, 4, que fala do forno para fundir ferro. Jeová descreve o Egito como um forno de opressão do qual libertou o seu povo. Lembrar que fomos resgatados de um mundo escravizado pelo pecado e pela ignorância enche-nos de gratidão e impulsiona-nos a obedecer com alegria. Aplicação: quando sentirmos que algum mandamento é difícil, lembremo-nos de onde Jeová nos tirou e obedeçamos com alegria, confiando que os seus caminhos são sempre melhores que os nossos. A segunda joia encontramos em Jeremias capítulo 11 versículo 7, 8, que nos adverte do perigo de seguir o próprio coração. Jeová advertiu repetidas vezes, mas o povo insistiu em seguir o seu coração mau. Num mundo que promove "siga o seu coração", a Bíblia ensina-nos que o coração é enganoso. Devemos alinhar os nossos sentimentos com a vontade de Deus. Aplicação: não confiemos nas nossas emoções, mas sim na palavra de Jeová, que é um farol seguro para os nossos passos. A terceira joia encontramos em Jeremias capítulo 11 versículo 11, que nos mostra quando Jeová decide não ouvir. Se alguém peça deliberadamente sem arrependimento, Jeová retira o seu favor. Isso ensina-nos a não abusar da sua misericórdia. A nossa obediência deve ser constante, não apenas quando enfrentamos consequências. Aplicação: mantenhamos uma vida limpa diante de Jeová, sem duplicidade, esforçando-nos por agradar-lhe em todo momento, não apenas nos momentos difíceis.
A quarta joia encontramos em Jeremias capítulo 11 versículo 13, que fala da armadilha dos deuses feitos à medida. Judá tinha tantos deuses quanto cidades. Hoje, as pessoas transformam em deuses o dinheiro, a fama, a tecnologia e o entretenimento. Dedicamos mais tempo a essas coisas vergonhosas do que à adoração pura? Aplicação: examinemos o nosso coração e vejamos se estamos a dar a Jeová o primeiro lugar na nossa vida, dedicando-lhe tempo, energia e devoção sincera. A quinta joia encontramos em Jeremias capítulo 11 versículo 14, que trata dos limites da intercessão. Jeová proíbe Jeremias de orar pelo povo quando este já ultrapassou o ponto de não retorno. Devemos respeitar a disciplina de Jeová e confiar que o seu julgamento é justo. Aplicação: quando alguém é expulso, apoiemos a decisão da congregação e oremos pelo seu arrependimento, confiando que Jeová sabe o que é melhor para todos. A sexta joia encontramos em Jeremias capítulo 11 versículo 16, onde se descreve a oliveira frondosa consumida pelo fogo. Israel era uma oliveira preciosa, mas a sua maldade levou-a à destruição. Nenhum privilégio passado nos torna imunes, a nossa fidelidade deve ser constante hoje. Aplicação: não vivamos das glórias passadas, mas esforcemo-nos cada dia por ser fiéis nas pequenas coisas, sabendo que a fidelidade diária agrada a Jeová. A sétima joia encontramos em Jeremias capítulo 11 versículo 19, onde vemos um cordeiro dócil em meio à traição. Jeremias confiava nos seus vizinhos, mas eles conspiravam contra ele. Jesus, o Cordeiro de Deus, também foi traído. Nós, ao pregar, podemos enfrentar traições, mas mantemos a nossa natureza pacífica. Aplicação: não respondamos com maldade, mas com mansidão, lembrando que Jeová é o nosso defensor e que ele vê as nossas aflições. A oitava joia encontramos em Jeremias capítulo 11 versículo 20, que nos ensina a confiar o caso legal a Jeová. Jeremias não buscou vingança, colocou o seu caso nas mãos do juiz supremo. Quando sofremos injustiças, devemos soltar o controle e confiar que Jeová vindicará os justos. Aplicação: deixemos a vingança nas mãos de Jeová e continuemos a fazer o bem, sabendo que ele nunca abandona os seus servos fiéis. A nona joia encontramos em Jeremias capítulo 12 versículo 2, que fala do perigo da hipocrisia. Os maus tinham Jeová nos lábios, mas o coração estava longe. Não basta ir às reuniões ou pregar, Jeová vê o que fazemos em privado. O nosso serviço deve ser genuíno. Aplicação: sejamos sinceros na nossa adoração, tanto em público como em privado, esforçando-nos por ter um coração íntegro diante de Deus. A décima joia encontramos em Jeremias capítulo 12 versículo 4, que mostra como a criação sofre por causa do egoísmo humano. A maldade prejudica o planeta. Jeová vê os danos ecológicos e em breve causará a ruína dos que estão arruinando a terra. Apocalipse capítulo 11 versículo 18. Temos esperança na restauração divina. Aplicação: cuidemos do meio ambiente e confiemos que Jeová restaurará tudo, aguardando com paciência o tempo em que a terra se tornará um paraíso. Faça seu melhor no ministério. Iniciando conversas. 3 minutos. Testemunho informal. Imaginemos que estamos numa loja ou na rua e alguém nos faz um gesto bondoso. Podemos aproveitar essa abertura para iniciar uma conversa natural que leve a um testemunho bíblico. O exemplo do livros que ensinam. Lição 1.4 mostra-nos como fazer. Publicador: muito obrigado. Mesmo, que gesto tão bondoso.
Hoje em dia é difícil encontrar pessoas tão atentas, muita gente vai com pressa e nem olha para os lados. O Senhor me facilitou o dia. Morador, não tem de quê, não se preocupe, fico feliz por ter podido ajudar. Publicador, pois agradeço. Repare, às vezes parece que o mundo anda tão rápido que nos esquecemos de ser bons vizinhos. O senhor acha que a bondade está a desaparecer da sociedade de hoje? Morador, pois, às vezes parece. Cada um cuida da sua vida e ninguém se preocupa com ninguém. Publicador, tem toda a razão. E isso é triste, porque na verdade todos precisamos de nos sentir valorizados. Chama-me a atenção que a Bíblia fala muito sobre como cultivar esse tipo de bondade, mesmo quando os outros não o fazem. O senhor acha que os conselhos bíblicos têm valor prático hoje, ou acredita que são apenas para outra época? A chave é a autenticidade e a transição natural. Não passar do agradecimento à pregação de forma brusca. Validar a ação, comentar sobre o estado do mundo e depois introduzir a Bíblia como fonte de soluções. A pergunta final deve ser real, esperar a resposta, não responder nós mesmos. Conselhos adicionais: pratique o tom de voz, seja amável e mostre interesse genuíno. As pessoas valorizam quando alguém se preocupa com elas, não apenas por dar uma mensagem. Cultivando o interesse. 4 minutos, de casa em casa com pessoas que têm filhos. Quando sabemos que uma pessoa tem filhos, podemos basear a nossa revisita nesse interesse comum, como mostra o livros que ensinam. Lição 3.3. Publicador. Olá, que bom vê-lo novamente. Estava a pensar no que conversamos da última vez sobre a criação dos filhos. O senhor tem sentido ultimamente que o mundo está a mudar muito rapidamente para os jovens? Morador, muito rápido, mesmo. Já não sei como controlar. Tenho medo do que eles veem na internet. Publicador, compreendo perfeitamente. Como pai, essa preocupação é natural. Veja, este texto de Provérbios capítulo 22 versículo 6 ajuda-me a lembrar que não estamos sozinhos nisto. Diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. O senhor já pensou no que significa realmente treinar a criança segundo a Bíblia? Será que se trata apenas de dar ordens ou envolve algo mais profundo? Morador, suponho que envolve algo mais, mas não sei por onde começar. Publicador, essa é a pergunta-chave. Gostaria que na nossa próxima conversa analisássemos 3 passos concretos que a Bíblia dá para proteger os nossos filhos dessas influências negativas? O objetivo é deixar uma pergunta pendente que motive outra visita. Ler o texto bíblico com calma, como conselho para um amigo. Mostrar interesse genuíno pelas suas preocupações. Discurso: 5 minutos. Jesus foi um grande instrutor, e seus conselhos sempre funcionam. Livro Tesouro, lição 14. Jesus é o instrutor por excelência. Os seus conselhos não perderam a validade, pelo contrário, são mais necessários do que nunca. Por que funcionam? Analisemos 3 razões. Primeiro, conhecia perfeitamente a sua audiência. Não dava definições teológicas abstratas, falava de sementes, aves, flores e pescadores. Ligava-se ao cotidiano, à vida diária das pessoas. Quando ensinamos, devemos usar exemplos simples que as pessoas possam entender e recordar. 2. Segundo, ensinava com autoridade, mas sobretudo com amor.
As pessoas não seguiam Jesus apenas porque ele tinha razão, seguiam-no porque sentiam que ele queria o seu bem-estar. O nosso tom de voz, o nosso olhar e a nossa paciência devem refletir amor. Quando ensinamos com amor, a pessoa sente que o que dizemos não é um julgamento, mas uma ajuda. Terceiro, viveu o que ensinou. Não foi um instrutor do tipo faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Perdoou quem o crucificou, viveu com simplicidade, foi humilde. Ao preparar os nossos comentários, busquemos aplicação pessoal. Contar como um conselho de Jesus nos ajudou a ser mais felizes ou a resolver um problema toca os corações. Imitemos a sua simplicidade e empatia. Não precisamos de títulos acadêmicos, precisamos de um coração que entenda os outros. Jesus não ensinou para que fossemos mais inteligentes, mas sim melhores pessoas. Estudo bíblico de congregação. Histórias 98 e 99 do livro Aprenda com a Bíblia. Introdução. Hoje analisamos duas histórias que nos mostram como a verdade se expandiu no primeiro século e como podemos imitar esse zelo hoje. História 98. Os cristãos chegam a muitas nações. Pergunta-chave. Como se organizou a pregação no primeiro século? Paulo e Barnabé, comissionados pelos irmãos de Antioquia, empreendem uma viagem missionária que transformaria a Ásia Menor. Visitam Chipre, onde o governador Sérgio Paulo se converte, e depois chegam a Derbe, Listra e Iconio. Em cada lugar, enfrentam culturas diferentes e reações diversas. O que aprendemos? Primeiro, que a pregação é uma obra organizada. Paulo e Barnabé não agiam por impulso, eram guiados pelo Espírito Santo e contavam com o apoio da congregação. Hoje, nós também recebemos instruções claras e apoio da organização. Não pregamos sozinhos, somos parte de um exército espiritual. Segundo, Jeová é imparcial. Para ele, um governador romano é tão valioso quanto um humilde coxo. Paulo pregou a todos, sem fazer acepção de pessoas. Nós devemos imitar esse zelo, alcançando pessoas de todas as classes sociais, em mercados, ruas e lares. Não devemos julgar ninguém como indigno da mensagem. Terceiro, o amor pelas almas supera o medo. Paulo foi apedrejado em Listra, mas voltou à cidade para fortalecer os discípulos. O seu exemplo encoraja-nos a não desistir diante da oposição. Quando enfrentamos rejeição, lembramo-nos de que o valor de uma vida eterna vale qualquer sacrifício. Pergunta: como podemos imitar o zelo de Paulo e Barnabé hoje? Podemos fazê-lo estando dispostos a pregar em diferentes lugares e a diferentes pessoas. Não nos limitarmos aos territórios fáceis, esforçarmo-nos por alcançar os que estão mais distantes. Também podemos usar diferentes métodos, cartas, chamadas, pregação pública, etc. Paulo adaptava-se à sua audiência, nós também devemos fazer o mesmo. História 99. Um carcereiro aprende a verdade. Pergunta-chave: que lições de fé e confiança em Jeová aprendemos com este relato? Em Filipos, Paulo e Silas são encarcerados injustamente. Na escuridão, com os pés no tronco, eles cantam louvores a Deus. Um terremoto abre as portas, e o carcereiro, prestes a suicidar-se, ouve: não faça mal a si mesmo. Impressionado com a paz dos prisioneiros, pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: creia no Senhor Jesus. Ele e a sua família são batizados. Que lições extraímos?
Primeiro, a nossa conduta sob prova é o sermão mais eloquente. Paulo e Silas não se queixaram, cantaram. A sua paz em meio ao sofrimento comoveu o carcereiro. Segundo, Jeová é um Deus de resgate. Resgatou Paulo da prisão e o carcereiro da ignorância. Terceiro, Jesus cumpre a sua promessa: seremos entregues a prisões, mas isso será oportunidade para dar testemunho. Lucas capítulo 21 versículo 12, 13. Pergunta: o que significa o batismo do carcereiro e da sua família? Significa que aceitaram a verdade de todo o coração, arrependeram-se dos seus pecados e decidiram dedicar a sua vida a Jeová. É um exemplo de como um único ato de fé pode transformar toda uma família. Encoraja-nos a não desistir no nosso esforço de pregar aos nossos familiares. Reflexão final: Paulo pregou em cidades vibrantes e em prisões escuras. Em ambos os casos, o propósito foi dar testemunho. Jeová é o mesmo hoje. Usa-nos a nós no nosso Ásia Menor, trabalho, escola, vizinhança, e nas nossas prisões, doença, provas familiares. A mensagem é a mesma: as boas novas do reino. Sigamos em frente com determinação, sabendo que Jeová não nos abandonará. Que este estudo nos impulsione a pregar com coragem e amor, confiando que Jeová nos prepara para disputar uma corrida contra cavalos.